E aí, pessoal? Bom, estamos aqui para fazer a nossa aula de Biologia da semana e essa semana nós vamos começar com o nosso módulo verde. Então, encerramos o módulo amarelo, na última aula, falei para vocês que era o nosso último tópico. Então, hoje a gente começa com o módulo verde. Peguem aí o módulo verde para a gente poder fazer o acompanhamento do conteúdo. Bom, como estamos iniciando, vamos começar, obviamente, pela página 1, a primeira página aí do nosso módulo verde, que é o reino Plantae. Então, esse módulo aí, se a gente for falar de conteúdos, assim, de diversidade de conteúdo, esse módulo verde ele engloba poucos conteúdos. Ele vai ter o reino Plantae, que é o reino das plantas, que a gente vai começar a ver hoje, e ele vai falar do outro reino que a gente ainda não viu, que é o reino Animalia, o reino dos animais, e ele vai falar um pouco sobre o estudo da célula. São apenas esses 3 tópicos. Um módulo inteiro apenas para esses 3 tópicos, porque são assuntos um pouco mais amplos, principalmente os 2 reinos que a gente vai ver, A gente viu os reinos mais simples, primeiramente. A gente viu sobre vírus, que não pertence a nenhum reino. Depois a gente viu o reino das bactérias. Depois a gente viu o reino dos protozoários. Depois a gente viu o reino fungi. E agora a gente está avançando para o reino Plantae, o reino das plantas, que é um reino mais amplo, tem uma diversidade maior de seres vivos e são seres mais complexos. Então, vai demandar um pouquinho mais de tempo aí para a gente poder ver, e eu também vou caminhar aqui de uma forma tranquila, não vou correr muito com a matéria para que a gente possa apreciar de uma forma mais tranquila o conteúdo. Bom, então começando aí, pelo página 1, reino Plantae. Essa aula é uma aula mais introdutória mesmo para a gente conhecer basicamente esse reino. Reino Plantae, como o nome dele já sugere, é o reino das plantas. E aqui eu tenho alguns representantes desse reino, Vocês podem observar aí 4 espécies vegetais diferentes, são todas pertencentes aí ao reino Plantae. O reino Plantae, ele é formado por seres autótrofos, ou seja, seres que produzem a sua própria energia, o seu próprio alimento, são seres fotossintetizantes, clorofilados, ou seja, são todos verdes, para produzir essa energia. E um dos processos mais importantes que eles realizam é a fotossíntese. Esse processo ele é muito importante porque ele é o processo no qual os vegetais extraem o CO2 da atmosfera e liberam O2 para a atmosfera, ajudando aí na manutenção da quantidade de oxigênio na atmosfera e de CO2. Mas esse processo também é muito importante porque é através do processo da fotossíntese que as plantas, os seres autótrofos, eles realizam a fixação da glicose, que é a principal fonte de energia de todos os seres vivos. Então, eles são a base da cadeia alimentar, Eles são fonte de alimento para os herbívoros, que vão ser fonte de alimento para os carnívoros, E aí a energia vai sendo transferida, nos níveis da cadeia alimentar, como a gente já viu lá no módulo vermelho, lá atrás, lembra? Quando a gente estudou a cadeia alimentar. Então, essa energia vai passando e quem produz essa energia são as plantas, são os membros pertencentes ao reino Plantae. Então, é muito importante também o processo da fotossíntese por isso. Sem a fotossíntese, não há produção de moléculas aí de glicose, ou moléculas semelhantes a ela, que a gente não vai entrar nesse mérito agora. Sem essa molécula, não há obtenção de energia para as plantas e nem para aqueles que dela vão depender, ou seja, todos os seres vivos. Logo, isso levaria à morte dos seres vivos no nosso planeta. A fotossíntese, ela ocorre nos cloroplastos. Cloroplasto é uma estrutura celular, uma organela celular, que ela está presente apenas nos seres vegetais, na célula vegetal. A célula vegetal, ela tem algumas características diferentes da célula animal. Eu lembro que eu também já falei um pouquinho sobre isso para vocês no início do ano. E uma dessas diferenças é a presença dos cloroplastos. Os cloroplastos é uma região, é uma organela da célula onde é realizada a fotossíntese. O cloroplasto só está presente na célula vegetal por quê? Célula vegetal é uma célula de um ser que possui clorofila. O cloroplasto só está presente onde há clorofila. Então,
tá aí a relação. Se a célula não é clorofilada, não é de um vegetal, não vai ter cloroplasto. É uma coisa que está diretamente ligada à outra. Correto? Como eu falei, o processo de fotossíntese atua na fixação de CO2, ou seja, na absorção do CO2 da atmosfera, e esse CO2, carbono e oxigênio, né, química, tá relacionado aí, ó. Esse carbono, ele é fixado na planta para virar fonte de energia, como eu já falei para vocês, e o O2 é liberado, é devolvido para a atmosfera. Então, esse processo de fixação de CO2 é o processo de retirar o carbono aí para poder transformar ele em parte de outras substâncias que se tornarão fonte energética para os seres vivos. E as plantas, por incrível que pareça, elas realizam também o processo de respiração, assim como nós, né? Então, apesar delas realizarem a fotossíntese, que elas absorvem o CO2 e elas liberam o O2, elas também respiram. Como? Absorvendo o O2 e liberando o CO2. Então, elas fazem os dois processos. Elas respiram e elas também realizam fotossíntese. E no processo de respiração delas é igual ao nosso. Elas respiram o oxigênio e elas liberam o CO2, o dióxido de carbono. E aí elas também vão precisar desse oxigênio para sobreviver, né? E aí a gente fala, né, brinca-se muito sobre a questão da Amazônia, por exemplo, né, uma das maiores florestas do mundo, ser o pulmão do mundo. Na verdade, não é, porque a Amazônia não é a região que vai liberar uma maior quantidade de oxigênio para o nosso planeta e na nossa atmosfera. A gente sabe que a região que libera, né, os responsáveis pela maior taxa de liberação de O2 na nossa atmosfera vem das algas, vem do fitoplâncton que a gente já estudou quando a gente estudou lá o reino das bactérias, né, e cianobactérias. São elas as responsáveis pela maior produção de O2. Por que as plantas, os vegetais, o reino plantar e uma floresta não é tão responsável, assim, não é o maior responsável por essa emissão de O2 para a atmosfera? Por causa disso aqui, ó. Porque se a gente for considerar que elas absorvem oxigênio, o oxigênio que elas liberam menos o que elas absorvem, não é uma taxa tão alta assim. Elas também usam, enquanto que as cianobactérias, elas não usam esse oxigênio, né? São todos seres anaeróbicos, não precisam de oxigênio para viver. Então, tudo que elas liberam, elas não pegam nada de volta, as plantas pegam. Por isso que a taxa aí de oxigênio no oceano é muito maior. Além disso, a gente também tem que pensar que a maior parte da superfície do nosso planeta é coberta por água e não por florestas. Então, quanto mais água, né, mais oceano, mais fitoplâncton ali pertencente àquele meio, então mais seres vivos liberando O2 aí para a atmosfera. E, seguindo aqui, né, o processo de respiração celular é um processo que eu também não vou entrar aqui nesse mérito agora, mas é um processo onde as células vão usar esse O2, que foi absorvido, não só plantas, qualquer ser vivo, vai utilizar esse O2 que é absorvido para realizar a obtenção de energia, para realizar o metabolismo ali celular dentro da célula. Respiração celular é diferente de respiração. Respiração é inspirar aqui o ar e liberar o O2. Respiração celular é um processo onde a célula pega esse oxigênio que você levou lá para o seu pulmão e utiliza ele em processos metabólicos dentro dela para obtenção de energia. Mas a gente não vai entrar nesse mérito agora, porque não cabe isso aqui no nosso assunto. É apenas para que vocês tenham conhecimento, porque isso é citado aí na apostila de vocês. Então, seguindo aqui, falando da importância das plantas, as plantas elas estão, né, como eu falei para vocês, relacionadas em vários processos, e eu, né, coloquei aqui, e um dos processos no qual ela está envolvido é no ciclo do oxigênio. Eu não vou explicar, porque não é o nosso objetivo, falar de ciclo biogeoquímico agora. Então, nós não vamos ficar falando aqui de etapa por etapa de ciclo do oxigênio. Não é esse o nosso objetivo.
Eu coloquei ele aqui apenas para ilustrar e para que vocês observem o seguinte, olha. Se vocês olharem aqui, né, de uma forma geral, o ciclo do oxigênio, vocês vão observar que a única fonte de liberação de oxigênio aqui nesse ciclo é a nossa árvore, tá vendo? Olha, ela é a única que está tendo uma setinha saindo dela e indo para o O2. No resto, olha, está tudo liberando CO2, né? Ou absorvendo oxigênio. Claro que aqui no ciclo aqui foi desconsiderada o fitoplâncton, né? Aqui a gente só tem a árvore. Então ela é importante no ciclo do oxigênio por isso, porque ela participa aí liberando esse O2 para a atmosfera, que é uma atividade que apenas ela vai fazer, né? O animal não vai fazer, a água não vai fazer, solo não vai fazer, apenas a planta vai fazer, certo? Aqui, ó, eu tenho uma ilustração da relação entre fotossíntese e respiração celular, que eu falei para você, né? Para vocês. Fotossíntese e respiração celular são processos que estão internamente interligados, são interdependentes aí, ó. A fotossíntese, ele é o processo no qual a planta, o ser clorofilado, absorve a energia solar e transforma essa energia em glicose, C6H12O6. Essa aqui, ó, é a fórmula da glicose, uma molécula de energia. Então, esse processo de fotossíntese consiste nisso: pegar o CO2, pegar a energia do Sol e transformar em C6H12O2, e água, tá? Perdão, pegar água também. Essas três coisas, transformar em glicose e oxigênio. A glicose e o oxigênio, elas são fontes, são matéria-prima para o processo de respiração celular. O processo de respiração celular, deixa eu só tirar essa jaqueta aqui que está me atrapalhando. O processo de respiração celular, ele ocorre na mitocôndria. Mitocôndria, como nós já conhecemos também, é uma organela da célula animal e da vegetal, né? Essa aí está presente para todo mundo. A mitocôndria, ela vai realizar o processo de respiração celular. Qual que é o processo de respiração celular? Ela pega essa glicose, pega o oxigênio, transforma em energia química, que a gente chama de ATP, e libera gás carbônico, o CO2, e água. Esse gás carbônico e essa água vão ser fontes para quem? Para a fotossíntese. Então, tá vendo como são processos interdependentes, são processos relacionados? O produto de um, da fotossíntese, é a matéria-prima do outro, da respiração celular. Assim como o produto da respiração celular é matéria-prima da fotossíntese. São processos que estão diretamente interligados. Sem um, não é possível a realização do outro. Sem o outro, não vai ser possível a realização do um. Correto? Seguindo aqui, falando sobre a importância das plantas no nosso planeta, eu tenho aqui o ciclo do dióxido de carbono, do CO2, um ciclo simplificado, né? Claro, eu tenho outros aspectos aqui. Mas aqui o que vocês podem observar? Olha, tem aqui um organismo morto que libera CO2 para a atmosfera, tem aqui uma planta respirando, respiração libera CO2, um animal respirando, soltando CO2, a fábrica aqui emitindo gás carbônico, CO2, várias coisas aqui realizando emissão de CO2. Todo esse CO2 que fica disponível na nossa atmosfera, ele só é utilizado, só é equilibrado e balanceado por quem? Pelas plantas, que são seres que vão absorver o CO2 no processo da fotossíntese. Então, a importância das plantas no ciclo do carbono é essa aqui, no ciclo do CO2, porque sem as plantas não vai ter a fixação do dióxido de carbono. Sem a fixação do dióxido de carbono, iria gerar um acúmulo aí na nossa atmosfera, que iria deixar essa atmosfera inóspita, né? Inabitável, não ia ter como ter vida no nosso planeta, porque as taxas de O2 subiriam muito, as taxas de CO2, perdão, subiriam muito, e a taxa de oxigênio iria tender a zero e não iria ser possível a sobrevivência dos seres aeróbicos no nosso planeta. Seguindo aqui, a gente também tem
o ciclo simplificado da água e a importância das plantas no ciclo da água. Qual que é a importância das plantas no ciclo da água? A planta, que no caso aqui está sendo representada por essa árvorezinha, ela realiza o processo de evapotranspiração. O que é o processo de evapotranspiração? É a transpiração da planta, é a planta suar. A planta também soa, viu, gente? Assim como você. Sua, né? Soa não, quem soa é sino. A planta também sua. Então ela também transpira. Esse processo de transpirar da planta, ele ocorre pelas folhas. E essa evapotranspiração, né, esse suor da planta, ele vai para a atmosfera na forma de vapor de água, que vai se transformar em precipitação. As plantas também atuam no processo de infiltração da água no solo. Um solo sem vegetação, sem plantas, um solo exposto, ele tende a ficar compactado, porque ele fica ali exposto, né? Aí passa um animal, passa um automóvel, passa uma pessoa, vai pisando aquele solo e aquele solo fica, né, de uma maneira mais simples, pisado, né? Ele fica todo compactado. E aí quando chove, quando a água cai ali sobre aquele solo, ele está tão compactado, tão bem selado, que a água não consegue infiltrar, ela vai escorrer, vai ser uma enxurrada e ela vai embora. E aí esse solo não vai ser infiltrado de água, essa água não vai conseguir chegar até lençol freático e todos esses processos aí. Então, o que contribui para o processo de infiltração da água? São as plantas. As raízes das plantas é que vão deixar o solo poroso, permitindo aí que a água da chuva, da precipitação, infiltre aí no solo, conseguindo alcançar diversos níveis aí. As plantas também atuam, né? No caso aqui, essa árvore que está na beira de um rio, né? Elas também atuam como mata ciliar. Mata ciliar, para aqueles que não sabem, é a vegetação que fica aqui às margens de lagos e rios, nascentes de corpos d'água, e elas atuam como proteção, impedindo que o solo ao redor aqui desse corpo hídrico seja arrastado para dentro do curso do rio, do lago, de alguma coisa desse gênero. Por quê? Se não tiver as raízes das plantas para segurar essa terra, quando chover, essa terra vai ser toda carregada pela enxurrada para dentro do rio, por exemplo, e aí esse rio vai ficar cheio de terra, vai gerar um processo que a gente chama de processo de assoreamento, não, até embolei aqui minha cabeça, assoreamento do rio, que ele vai ficar com muita terra, muita areia ali dentro, e aí vai impedir o curso da água ali, vai atrapalhar esse processo. Então a vegetação que fica ali à beira de corpos hídricos, que é chamada de mata ciliar e que é uma área de preservação permanente, não pode ser retirada, ela tem vital importância para a qualidade, a manutenção da qualidade dos corpos hídricos. E ela também contribui, né, além de impedir essa lixiviação, aí, esse arrasto do solo para dentro do rio, ela também vai proporcionar sombra, né, para o rio. Para quê? Para que a água não fique muito quente, porque determinados seres vivos não vivem em águas muito quentes. Poxa vida, você pensa, se eu, que sou eu, uma pessoa, você, não gosta de ficar sentindo calor, por que o pobre coitado do peixe tem que ficar numa água de 40 graus, cozinhando dentro dela? Não vai ser bacana, né? Então, as sombras aí, né, as árvores na beira do rio gerando sombra, é que vão deixar essa temperatura aí da água do rio um pouco mais baixa e mais confortável, um ambiente mais agradável para os seres vivos que habitam ali aquele corpo hídrico. Certo? Seguindo aí, né, na importância das plantas, agora falando em outros aspectos, obviamente, quando se fala em reino plantário, a gente já lembra logo que elas são fonte de alimento, não só para nós, seres humanos, mas para todas as outras espécies aí, né, que diretamente ou indiretamente se alimentam aí de plantas. E elas também, agora falando só da espécie humana, né, elas são utilizadas em indústria têxtil, em indústria mobiliária, que é a indústria de móveis, indústria de papel, indústria de borracha, e nós temos aí as plantas medicinais, né, que são plantas que podem ser utilizadas como medicamentos aí, né, medicamentos
não laboratoriais, medicamentos naturais, né? A gente ainda tem esse privilégio. Então, se a gente for falar aqui, ó, ilustração, né? Todos os alimentos aí do reino plantae que são diretamente ou indiretamente, a gente tem aqui, né, verduras, legumes, frutas que já são plantas naturalmente, e a gente tem aqui, por exemplo, ó, massas, né, macarrão ali, que é feito a partir do trigo. Trigo é uma planta, então são produtos que indiretamente são constituídos de plantas. Então, basicamente, a nossa fonte de alimento aí. Em se tratando de indústria têxtil, o maior exemplo que a gente tem é o algodão. Algodão, um tecido presente em praticamente todas as nossas roupas, ou 95% das nossas roupas. Se você pegar lá a etiquetinha, você vai ter, nem que seja, talvez não seja 100%, mas um percentualzinho ali vai ser de algodão. E o algodão vem dessa planta aqui, né, do algodoeiro. O algodão está aqui em sua forma natural, que é amplamente utilizado na indústria têxtil, um dos tecidos, né, mais importantes, aí, mais básicos para a indústria têxtil. Em se tratando de indústria mobiliária, a gente tem aqui o carvalho. Eu queria uma plantação de carvalho para finalidades de indústria de móveis mesmo, mas eu não consegui achar uma imagem desse tipo de plantação, então peguei uma imagem que são carvalhos, mas obviamente esses aqui não estão sendo plantados para cortar e depois virar móvel, né? Isso aqui parece um parque, alguma coisa assim, né? É um projeto mais ecológico. Ninguém aqui pretende cortar essas plantas, mas aqui a gente tem o carvalho. O carvalho, ao contrário do que eu pensava, ele é até uma planta bem comum aqui no Brasil. Eu achava que ele não era tão comum aqui no nosso país, mas sim. Por quê? Porque quando se fala de carvalho, a gente tem aproximadamente 50 espécies diferentes de carvalho, de tipos de carvalho diferentes. E o mais comum aqui no nosso país é o chamado carvalho branco. E ele é muito utilizado na indústria de móveis, ele é utilizado na confecção de móveis. Aqui eu tenho um exemplar, esse aqui não é o carvalho branco não, tá? Mas isso aqui são carvalhos. E uma outra planta muito utilizada na indústria de móveis é o pinheiro. Então aqui a gente tem uma plantação de pinheiros, né? Aqui a gente já tem até os pinheiros já cortados, né, para serem transportados, e isso também é muito utilizado, esse tipo de madeira é muito utilizado na confecção dos móveis. E a grande maioria dos móveis de uma casa vão ter madeira, seja na sua estrutura, seja na parte externa, mas vai precisar de madeira. Então, muito utilizado aí na indústria de móveis. Indústria de papel, a maior fonte aí são os eucaliptos, ricos em celulose, que é a matéria-prima do papel. Esse aqui já está comum, né? Esse aqui a gente tem muito na nossa região, aqui a Cenibra usa muito aí para plantar em alguns lugares. Por aqui mesmo, o eucalipto para que seja colhido, cortado e manufaturado lá na indústria para obtenção da celulose e confecção de papel. Na indústria da borracha, como eu falei para vocês, a gente tem a seringueira. A seringueira, que é uma planta nativa do nosso país, ela é plantada aí e dela é retirada o látex, né? A borracha, que é o material que vai ser utilizado para borracha, né? Eles fazem aqui, tá dando para ver mais ou menos. Eles retiram uma parte da casca externa da árvore, né? A mais externa, e eles vão fazendo aqui pequenos cortezinhos no tronco dessa árvore, e aí o látex vai escorrendo ali e vai sendo colhido aqui, né? No caso, por essas vasilhinhas aqui, nessas cumbuquinhas ali, ele vai se acumulando ali, depois ele é retirado aqui, transportado e manufaturado para ser transformado em borracha. Essa borracha que vocês usam aí, inclusive, é feita a partir de uma árvore, da seringueira. Falando de plantas medicinais, eu tenho aqui o nome, sou maravilhoso com o nome, vocês sabem disso. Canela de ema, nome popular dela, é uma planta típica do Cerrado e ela é uma planta medicinal muito utilizada em tratamentos reumáticos. Ela é utilizada para tratamentos de reumatismo, então ela é boa para esse tipo de coisa. Dor na coluna também, tá? Bacana, quem estiver sofrendo aí com esse tipo de problema. Canela de ema, o nome da planta.
Uma outra planta medicinal importante é o, como é que é o nome? Mamacadela. Canela de ema, mamacadela, tá tudo ali muito parecido, né? Quase um trava-língua. Essa daqui, ela auxilia no tratamento do vitiligo. Aquelas pessoas que têm, não é uma doença, agora me fugiu o termo adequado, que eu acho que não é doença, gente. Acho que vitiligo não é doença. Não vou pesquisar e depois eu conto para você se é ou não doença. Mas são aquelas pessoas que têm manchas brancas no corpo, né? Caso alguém não saiba o que as pessoas têm algumas manchas brancas. Às vezes esse vitiligo ele pode ser ativado por algum trauma, algum problema psicológico que a pessoa tenha tido. Isso pode ativar esse tipo de reação do corpo aí e surge aí essas manchas. E uma forma de tratar é usando a mamacadela, que é uma planta que vai auxiliar aí no tratamento do vitiligo. E aqui a gente tem o teixo do Pacífico, ou Taxus brevifolia, o nome científico dele. Esse aqui, ele é muito importante, ele é utilizado na confecção de um medicamento, esse teixo do Pacífico. Ele é utilizado na fabricação do Taxol, que é um antitumoral. É um medicamento que auxilia na prevenção contra tumores. Então, ele é muito utilizado em tratamentos de câncer, porque ele vai impedir a formação de novos tumores aí no organismo da pessoa que está sendo tratada. São alguns exemplos de plantas medicinais. Bom, hoje eu queria fazer com você só essa introdução aqui. Na próxima aula eu vou entrar aí em alguns aspectos do reino plantae. Hoje vocês estão de folga, não tem exercício de biologia para fazer, só de geometria, né? E aí, na próxima aula a gente continua, tá bom? Até a próxima semana, gente.